Entrevista online. Prezados telespectadores, estamos iniciando um quadro novo no nosso programa, que já havíamos comentado com vocês em programas anteriores, que é um quadro onde nós daremos um avanço tecnológico através desta comunicação maravilhosa que é a internet, para contribuir melhor ainda no nosso programa. Trata-se de uma entrevista via Skype, e essa primeira entrevista no nosso programa, coincidentemente, e a gente sabe que coincidências não existem, nós estamos fazendo diretamente da cidade de Matão, conhecida em função da vida de Kaiba Schutel, e nada mais, nada menos, a entrevista é com o escritor e palestrador Orson Peter Carrara, diretamente de Matão. Estamos aqui iniciando esta primeira entrevista do nosso programa Visão Espírita através do Skype. Caro amigo Orson, tudo bem? Tudo bem, Nelson. É uma honra muito grande falar aqui de Matão, usando essa modernidade tecnológica e principalmente no aniversário do programa, um ano de Visão Espírita, nos dirigindo aos telespectadores do Vale do Paraíba e a nossa querida São José dos Campos, justamente para falarmos de divulgação espírita. Você citou o nosso Kaiba Schutel. Kaiba Schutel nasceu no Rio de Janeiro, vinculou-se a Matão no início do século passado e aqui estabeleceu suas bases de trabalho. Fundou um jornal, fundou uma revista, fundou uma editora e ficou conhecido como o bandeirante do espiritismo, justamente pelo seu pioneirismo. Foi pioneiro na divulgação espírita pelo rádio, divulgou o espiritismo através de palestras e, naturalmente, Nelson, se ele estivesse encarnado agora, seria um grande incentivador da divulgação espírita pelas facilidades da internet, sem dúvida nenhuma. Então é uma alegria muito grande estrear o mecanismo do Skype, falando para os telespectadores do Vale do Paraíba através do Visão Espírita. Minha gratidão a você. E nós é que agradecemos de antemão você ter aceito esta nova fase do nosso programa de entrevistas através da internet. E nesse tema, né? Verdades em verdades, nós estamos focando exatamente esta parte da população que, ignorando a doutrina espírita, ou não ignorando no sentido pejorativo, mas no sentido correto da palavra, essas pessoas que, sem conhecimento da doutrina, às vezes até se baseiam em outras coisas para dizer que é espiritismo, e principalmente a mistura de espiritismo com mediunismo, né? Essas duas palavras aí, embora uma coisa seja diferente da outra, mas essa mistura parece que faz com que esta confusão generalizada, que onde parece que existe espírito, ali tem espiritismo, né? Ouve-se alguma coisa de algum lugar que é do transcendente, é do mundo espiritual, tem espiritismo ali. Por quê? E o que você nos diz a respeito dessa confusão de espiritismo e mediunismo? É preciso realmente, Nelson, explicar as coisas. O Espiritismo é um conjunto de orientações, de ensinos, organizados por Allan Kardec, pseudônimo do professor francês Hippolyte Léon de Lizard Rivail, que aos 50 anos teve a sua atenção chamada pelos fenômenos produzidos pelos espíritos. Os espíritos nada mais são do que homens e mulheres antes, durante e depois da encarnação. Não são seres sobrenaturais, não são seres extravagantes, são os filhos de Deus, nós também somos espíritos. E eles utilizam para se comunicarem com aqueles que estão encarnados, usando corpos de carne, como é o nosso caso, da mediunidade. Mas a mediunidade, que é uma faculdade humana, ela não é invenção, não é privilégio, e nem tampouco exclusividade do espiritismo. Ela não foi inventada pelo espiritismo, ela é uma faculdade humana. É uma faculdade que é inerente à criatura. A criatura nasce com ela, pode educá-la, pode desenvolvê-la. Mas existe essa confusão por atrelar os fenômenos produzidos pela mediunidade, produzidos pelos espíritos através da mediunidade, atrelar ela como se fosse uma coisa do espiritismo, mas não é. O espiritismo apenas a disciplina, o espiritismo orienta, estuda essa faculdade nas suas tão variadas manifestações, porque sendo uma faculdade humana, ela está presente em todas as classes sociais
em todas as classes culturais, e apresenta-se de forma diferente, variando o grau de percepção, a sua maneira de aplicação e, claro, o seu nível de entendimento. Por isso que nós vemos manifestações extravagantes, exóticas da mediunidade, por falta de conhecimento. O Espiritismo veio disciplinar o uso dessa prática, fazendo-a um instrumento nobre de orientação, de conforto e, principalmente, luz no caminho dessas criaturas que detêm esta faculdade humana. Mas ela não é invenção, não é exclusividade, não é doença, é uma coisa que está no ser humano. E como o ser humano situa-se em diferentes graus de entendimento, de moralidade, de intelecto, nós vemos essas tão variadas manifestações, muitas delas extravagantes, exóticas, que assustam e que causam confusão. Mas o Espiritismo veio discipliná-la, orientá-la. E isso, para conhecermos a fundo essa faculdade, será muito interessante que o telespectador conheça o Livro dos Médiuns, obra lançada por Allan Kardec, é a segunda obra da codificação, foi lançada em 1861, portanto está completando 150 anos, o Sesc Centenário de publicação, e é nesta obra que nós vamos entender o que é a mediunidade, para que serve, qual a sua finalidade, por que veio, como usá-la. O que é muito interessante, Nelson, pensar que a faculdade independe do sexo, da condição social, do intelecto, independe da moralidade do médium. Por isso que nós vemos aplicações, às vezes, grotescas, nós vemos extremos no seu uso. O que diferencia a mediunidade é o seu uso para dignificar a condição humana, para usá-la como instrumento de orientação e progresso. Então a confusão vem daí, porque o mediunismo usa a mediunidade sem a orientação e a disciplina trazida pelo Espiritismo, usando-a de todas as formas. Para você ter uma ideia, vamos nos recordar de Moisés, que proibiu, por exemplo, o uso da comunicação com os mortos. Por quê? Porque havia exploração desta prática. E curiosidade, as pessoas queriam saber, como hoje ainda tem gente que quer saber se vai ganhar na loteria, se vai casar com fulano. A mediunidade não veio para isso. A mediunidade veio para orientação moral dos nossos caminhos. Por isso que não é recomendável a brincadeira do copo, não é recomendável o uso de compasso, porque isso é o uso indevido da mediunidade. A mediunidade deve ser usada para orientar a vida, para nos fazer um caminho de intercâmbio com os nossos entes queridos, dentro da normalidade, sem espalhafatório, sem espetáculo, sem exploração, mas com dignidade, valorizando essa fabulosa faculdade humana, que todos nós temos, porém são variáveis os níveis de percepção. Orson, e ocorre também o seguinte, né? A mediunidade, ela já existe séculos e séculos, desde que o mundo é mundo. Agora, a palavra espiritismo, né? Ela nasceu junto com a doutrina espírita, né? Você pode comentar? A palavra espiritismo foi uma palavra criada pelo codificador Allan Kardec. Ela nasceu junto com o espiritismo. Por isso, quando a gente encontra traduções da Bíblia que usam a palavra espiritismo, isso é uma adulteração para atender alguns interesses. Porque quando a Bíblia foi escrita, ela não existia essa palavra espiritismo. Então foram feitas adaptações, prejuízos próprios das traduções, que sofrem enormes prejuízos. Então nós vemos aí essas questões trazidas, porque a palavra espiritismo é uma palavra criada com o surgimento da doutrina espírita. Isso, e a gente vê muitas Bíblias hoje, muitas Bíblias com algum texto e a palavra espiritismo aparecendo. Isso quer dizer, isso está errado, é equivocado. Isso se deve ao fato da palavra ter sido colocada ali propositalmente para atender alguns interesses. Mas nós temos que respeitar as criaturas, porque a resistência ao conhecimento espírita, a resistência a essa ideia espírita, ela provém da falta de conhecimento do que é o espiritismo. Porque se nós queremos combater uma ideia, não aceitamos uma ideia, nós devemos conhecer primeiro do que ela trata, quais os seus fundamentos, quais os seus objetivos, antes de condenar e atacar. Devemos ter essa coerência, porque muitos de nós aqui que estamos aqui, eu, você, o telespectador que está nos ouvindo e vendo, quantas ideias nós não aceitamos e temos resistência. Mas nós não temos o direito de julgar uma coisa que nós não conhecemos. Então, esse